Fala aí galera, beleza? Jonathan no ser menos mais no vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês alguns wrestlers aí europeus, no caso os 10 melhores, que vai ter um pouco a mais porque vão ter nas menções honrosas, mas eu vou trazer no geral os 10 melhores wrestlers europeus aí na WWE, pelo menos ao meu ver aí, seja por conquistas ou seja pelo seu desempenho em ringue. Antes de começar, claro, eu achei para vocês que deixar seu like no vídeo e você que não é aqui no canal, se inscreva. Então, bom, vamos começar aqui inicialmente com as menções honrosas. E a primeira delas é William Regal, cara. William Regal, que é britânico, ele foi um dos grandes wrestlers europeus que a gente teve na WWE. Eu tô colocando aqui nas menções honrosas porque apesar dele ser um dos mais reconhecidos na WWE, ele não teve em si tantas conquistas como os que estão, por exemplo, lá na lista principal e também comparado com alguns que estão aqui nas menções honrosas. Mas o William Regal, ele teve suas conquistas na WWE, ele no caso foi King of the Ring, essa aí foi uma grande conquista dele. Ele já foi campeão intercontinental e também teve um certo sucesso nas tags. Então eu coloquei ele aqui nas menções honrosas, apesar de eu sempre falar aqui nos vídeos em que ele aparece, que o William Regal foi um talento que eu acho que de certa forma ele foi subestimado. Ele merecia ter sido um pouco mais na WWE pelo personagem que ele teve. Também aqui na menção honrosa eu vou colocar Finn Balor. Finn Balor, que muitos chamam de Demon King também, mas Finn Balor, ele que é irlandês e foi um wrestler europeu que teve sucesso na WWE. O sucesso dele em especial foi mais alto no NXT, onde ele venceu já 2 vezes o cinturão de campeão do NXT. A primeira vez que ele venceu, ele foi durante um certo período o maior campeão lá daquela época lá do NXT. Mas Finn Balor, no main roster, ele foi o campeão inaugural, universal. Depois chegou a ganhar o título intercontinental, não teve alto reinado, não teve um reinado de longa duração, né? O universal foi menor ainda porque ele acabou lesionando, mas é um cara que ele teve sim um certo sucesso na WWE, em especial no NXT. Também eu vou colocar o Dynamite Kid, ou Dynamite Kid, como vocês preferirem. Mas eu vou colocar ele aqui na menções honrosas porque o Dynamite Kid, apesar do alto sucesso que ele teve em si na parte de outras empresas, na WWE em específico, o alto patamar que ele chegou foi vencer o cinturão de tags ao lado do British Bulldog, ou Davey Boy Smith, como vocês preferirem, na tag British Bulldogs. Mas o máximo que ele chegou foi isso daí. Mas é um cara que muitos até apontam que ele tá até avançado demais para o tempo dele. Que é um cara que ele merecia ter tido mais na WWE. O Davey Boy Smith foi parceiro dele. Não teve também alto sucesso. O máximo que ele chegou foi no mid-card. Um pouquinho a mais que o Dynamite Kid. Mas o Dynamite Kid foi um talento que muitos apontam que ao ringue ele era até melhor do que o Davey Boy Smith, porque ele é muito avançado para o tempo dele. Mas na WWE em específico, apesar do alto sucesso dele em outras empresas, como por exemplo no Japão, o Dynamite Kid, o máximo que ele conseguiu chegar e ter um certo reconhecimento foi a divisão de duplas. Também eu vou colocar aqui na menções honrosas o Aleister Black. O Aleister Black, que é um nome holandês, né, que não é nem chamado de Holanda, é chamado de Países Baixos, mas eu vou chamar aqui de Holanda porque era como eu conhecia no meu período. Mas voltando aqui ao assunto do vídeo, né, no caso o Aleister Black, ele é um cara que ele tem um certo sucesso na WWE, em especial no NXT, onde ele fez grandes combates e venceu o cinturão de campeão do NXT. Não teve um reinado tão longo comparado com outros campeões, mas ele teve um alto sucesso no NXT. No main roster ele fez até sucesso inicialmente, até deu uma certa engrenada, podemos dizer assim, ou melhor, uma empolgada, né, porque ele não chegou em si a engrenar no main roster, porque ele não venceu cinturões, fez algumas rivalidades, mas não chegou a ganhar cinturões no main roster. Então, graças a isso aí, dessa baixa, né, quantidade de cinturões que ele venceu na WWE, eu vou colocar ele aqui na menções honrosas, apesar de ser um grande talento que a gente tem na WWE. Ou melhor, que a gente teve porque ele não está mais na empresa até então. E para ficar aqui as menções honrosas, eu vou colocar aqui o Cyborg suíço, ou Superman suíço, como vocês preferirem, Cesaro. Cesaro, eu acho que eu não poderia deixar de colocar ele aqui na menções honrosas, pelo menos, porque ia ter muita gente reclamando, né? Eu não ia colocar ele na lista principal, mas eu não poderia pelo menos deixar de colocar ele nas menções honrosas, porque o Cesaro é um dos grandes talentos que a gente teve na WWE, né? Ele que é suíço e é um dos grandes talentos que a gente tem na WWE, faz grandes combates excelentes, apesar de que questão de conquistas ele teve poucas. Ele no máximo teve mais conquistas na divisão de duplas, né? Porque ele fez parceria já com Jack Swagger, com o Sheamus e com o Nakamura. E também fez uma com o Daniel Bryan, mas não chegou a ganhar cinturão de tags, foi até que curto essa parceria. E o Cesaro também, ele solo chegou a vencer o cinturão de campeão americano e depois venceu o Ender the Giant. Ele foi o vencedor inaugural, diga-se passagem.
Mas o Cesaro não foi nada além disso, ele foram conquistas relativamente poucas, como comparado com os nomes que estão na lista principal, que vocês vão ver aí. Mas o Cesaro é um nome que, apesar disso tudo, o público gosta muito dele, ele tem aí o carinho do público todo ao lado dele, e muitos fãs até hoje esperam que Cesaro ele tenha algum alto push na WWE a ponto de main card, de ganhar um mundial. Agora sim, abrindo a lista principal e com um nome feminino e britânico, na 10ª posição eu vou colocar Paige, a antidiva Paige, ela que é um dos grandes talentos femininos da WWE e também, ao meu ver, foi um dos grandes wrestlers europeus da história da WWE. E olha que a Paige, ela teve uma carreira que foi encurtada, né, porque você deve lembrar muito bem daquela lesão que ela sofreu no pescoço na live event da WWE, que ela precisou deixar os rings. Mas a Paige, mesmo tendo sua carreira encurtada, ela teve relativamente uma alta quantidade de conquistas na WWE. Por exemplo, no NXT, ela foi a campeã inaugural do título feminino de campeã das divas do NXT. E ainda como campeã, ela não chegou a ser derrotada no NXT, porque ela subiu como campeã ainda ao main roster. E também no primeiro dia dela ao main roster, em sua estreia, ela venceu esse cinturão e foi Double Champion. Aí daí ela precisou deixar o cinturão das divas do NXT vago, o cinturão ficou vago e ela seguiu no main roster como campeã. E também ela venceu outras vezes o cinturão, e também ela teve em si outros destaques, como na última vez lá que ela apareceu, né, nos últimos dias dela, ela estava como líder da stable Absolution, e também, muitos falam até que ela tinha uma alta qualidade em promos. Então, a Paige eu vou colocar ela aqui na 10ª posição. Ela só não está numa posição aqui mais alta, porque infelizmente ela teve a carreira dela encurtada na WWE. Mas eu acredito que se ela tivesse uma carreira maior na empresa, ela teria tido uma alta posição aqui nessa lista e também teria tido muito mais destaques. Daí na 9ª posição eu vou colocar aqui Tyler Bate. Tyler Bate, que é britânico, é um cara novo que a gente tem aí no NXT UK e ele já teve grandes conquistas no NXT UK. Primeiramente, ele foi o campeão inaugural do NXT UK, ele teve um reinado de 125 dias por aquele cinturão. E também Tyler Bate, ele já fez um combate 5 estrelas no NXT, se deve lembrar muito bem, aquele combate lá contra o Walter, que ele atingiu 5 estrelas naquele combate. E também Tyler Bate, não podemos deixar de citar, que recentemente ele venceu a Heritage Cup, se tornando dessa forma o primeiro wrestler do NXT UK a vencer o cinturão de campeão do NXT UK e também a Heritage Cup. Daí na 8ª posição eu vou colocar o também britânico Wade Barrett, ou Bad News Barrett, ou King Barrett, que você preferir. Mas o fato é de que o Wade Barrett foi também um outro grande nome europeu que a gente teve na WWE. Ele já foi 5 vezes campeão intercontinental na empresa. E é um nome que, quando ele atuava em ringue, o público gostava bastante. Ele também promava muito bem, tinha um personagem britânico bastante interessante. Apesar de que, infelizmente, o Wade Barrett foi mais um daqueles talentos que acabaram não tendo em si tanto destaque como ele deveria, pelo fato de ele ter sofrido várias lesões em sua carreira na WWE. Até boatos de que a WWE queria dar um mundial para ele, mas infelizmente, graças às lesões que ele andou sofrendo na empresa, ele acabou meio que tendo seu push meio que limitado, podemos dizer assim, mas isso não impediu dele ter uma carreira até que interessante no midcard, vencendo 5 vezes o cinturão intercontinental. E também a gente tem ele vencendo o King of the Ring, foi ele que veio esse nome, King Barrett. E isso não anula o fato de que ele infelizmente foi mais um talento que a gente teve na WWE, como eu falei anteriormente, que poderia ter tido um alto destaque, mas graças a lesões ele acabou meio que tendo seu push limitado. Mas isso não impediu de que ele tivesse seu sucesso no midcard da WWE e, ao meu ver, particularmente, ser um dos grandes nomes europeus da empresa. Na 7ª posição, eu vou colocar Becky Lynch, cara. Becky Lynch, eu acredito que com certeza não podia ficar numa posição diferente, se não na 7ª posição. Ela que é aí um nome feminino de wrestling e que é, ela no caso, irlandesa, né? É um dos grandes nomes europeus que a gente tem aí na WWE. Ela que teve suas conquistas na empresa. Ela venceu o cinturão de campeã feminina do Raw, campeã feminina do SmackDown. Ela que já foi Double Champion no primeiro main event feminino de uma WrestleMania e também já conquistou o Royal Rumble feminino. Então Becky Lynch já tem senhoras conquistas aí e com certeza é um dos grandes nomes femininos europeus na WWE
e eu não colocaria ela numa posição diferente, senão na 7ª posição. Na 6ª posição, eu vou colocar Davey Boy Smith, ou British Bulldog, como vocês preferirem. Mas o fato de que Davey Boy Smith, ele com certeza foi um dos grandes nomes europeus que a gente teve na WWE. Ele que era britânico, ele teve seu destaque lá nos seus tempos de wrestling ativo na empresa. Ele teve um certo destaque no midcard, ele já venceu o cinturão de campeão intercontinental, vencendo Bret Hart, uma derrota que foi muito aclamada na carreira dele, diga-se de passagem. Também já venceu o cinturão de campeão europeu e também ele já venceu o cinturão de campeão de duplas da WWE. Davey Boy Smith, que infelizmente é um talento que para muitos ele poderia ter sido mais na WWE, ele tinha tudo para ser um main card na empresa, mas infelizmente ele acabou ficando mais no mid-card e na divisão de duplas. Porém, eu acredito que isso não tirou o brilho dele na empresa e eu não colocaria ele em outra posição senão no 6º lugar. Na 5ª posição eu vou colocar o Ring General Walter, cara. O Walter, que é austríaco e atualmente ele é um dos wrestlers mais dominantes, ou se não o wrestler mais dominante que a gente tem na WWE. O Walter já atingiu o patamar de ser o maior campeão da era moderna na WWE. Ele já está com mais de 700 dias como campeão do NXT UK. Ninguém sabe quando o Walter será batido na empresa. Quem é que vai acabar com esse reinado dele? E o Walter, além disso tudo, já fez 2 combates 5 estrelas na empresa. Um contra Tyler Bate e outro contra Ilya Dragunov. Na 4ª posição eu vou colocar a montanha Drew McIntyre. Drew McIntyre, que é escocês e com certeza é um dos grandes talentos europeus da WWE. Drew McIntyre, ele já foi campeão intercontinental na empresa, já venceu o título de tags e principalmente já ganhou o Royal Rumble, já venceu 2 mundiais, o primeiro deles ele conquistou batendo Brock Lesnar de forma limpa em uma WrestleMania, no main event, diga-se passagem, e também Drew McIntyre, ele já venceu uma 2ª vez o cinturão mundial, isso sem contar que na primeira vez ele teve um longo reinado, perdeu para Randy Orton, e como se não bastasse, Drew McIntyre venceu o cinturão por uma 2ª vez, logo na revanche contra Randy Orton. Na 3ª posição, eu vou colocar o guerreiro celta Sheamus, o nosso grande Sheamus, que é irlandês, e é com certeza um dos grandes wrestlers da WWE, não só em questão de personagem, não só em questão de promos, e não só em questão de ringue também, mas também em questão de conquista. Sheamus, ele é tetracampeão mundial da WWE, atualmente ele é detentor do cinturão de campeão americano, ele já foi campeão de duplas, já venceu o King of the Ring, já venceu o Royal Rumble e já venceu também o Money in the Bank. A única coisa que falta para Sheamus é vencer o cinturão de campeão intercontinental, mas Sheamus já é um superstar basicamente completo na WWE, só falta o cinturão de campeão intercontinental, mas com certeza isso não tira o 3º lugar dele nessa lista, porque eu não colocaria Sheamus em uma posição diferente, senão o 3º lugar, porque Sheamus ele é bastante completo em todos os sentidos na WWE. Na 2ª posição eu vou colocar Andre the Giant, cara. Andre the Giant com certeza não podia ficar em uma outra posição diferente do 2º lugar, porque Andre the Giant foi um dos grandes wrestlers da WWE lá nos tempos antigos, e até hoje ele é lembrado. Até hoje a gente tem a Andre the Giant Memorial Battle Royal em homenagem a ele. Andre the Giant, que para quem não sabe, ele é francês e teve uma streak de 15 anos sem ser derrotado, cara. Sim, 15 anos sem ser derrotado para ninguém. Fora que Andre the Giant, ele fez um grande combate contra Hulk Hogan, que fez com que a WrestleMania atingisse um grande público na WWE após ele tomar um body slam do Hulk Hogan. E até hoje Andre the Giant é conhecido como um dos grandes nomes que a gente teve na WWE. Ele que, como eu falei anteriormente, é francês e só fica atrás de um nome europeu. Na primeira posição eu coloquei o italiano Bruno Sammartino, cara. Sim, Bruno Sammartino, para quem não sabe, ele é italiano. E ao meu ver, ele foi o melhor europeu que já passou pela WWE. Primeiramente, eu acho que o maior destaque de Bruno Sammartino, e que muitos lembram a respeito dele, é que Bruno Sammartino ele foi campeão por 2.803 dias consecutivos da WWE. Bruno Sammartino ficou aí segurando esse cinturão. E também o que muitos não sabem é que Bruno Sammartino
ele foi o primeiro 2 vezes campeão da WWE, cara. Sim, muito pouca gente eu vejo falando disso, mas sim, Bruno Sammartino, além de ter sido um dos maiores campeões mundiais da WWE, ou se não o maior, Bruno Sammartino também foi o primeiro a ser 2 vezes campeão da WWE, cara. Ele, como eu falei anteriormente, é italiano e com certeza não ficaria em outra posição abaixo do primeiro lugar aqui na nossa lista. Mas essa lista é só a minha opinião. Se você discorda, deixa a lista de vocês aí nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, até a próxima e fui.